Vamos com Boris Casoy, então, para a gente poder ouvir, então, a opinião em relação a essa entrevista do Procurador-Geral da República, que naturalmente a gente já imaginava que poderiam vir muitas informações relevantes, até porque a gente está falando do PGR, não é, Boris? Mas focando especificamente nessa questão da CPI da pandemia e o fato de Augusto Aras ter dito que essas informações que foram entregues naquele baita relatório final da CPI eram desconexas. Você também avalia que eram informações desconexas, que já não ficou explícito durante todos os dias de CPI da pandemia, Boris? Olha, Elisa, elas podem ser desconexas. Agora, eu gostaria de saber o que o procurador Aras entende por desconexas. As coisas estavam aparentemente, da maneira que a gente acompanhava a CPI e dos documentos que a gente conhece, muito claramente conexas. Agora, de repente, para ele, isso é desconexo. Eu quero colocar uma situação que é a seguinte. Existe uma visão geral no meio político e jurídico de que o procurador Aras tem, assim, uma certa simpatia pelo governo. Enfim, é um ser humano falível, como todos nós. Aliás, ontem ele estava elegante com aquela gravata azul, enfim, imponente, mas existe uma certa coincidência nas atitudes dele que sempre levam a gente a crer que há uma certa reverência muito delicada ao governo federal. Olha, eu diria até, em benefício dele, que é uma tentativa de não cometer nenhuma injustiça com o presidente Bolsonaro. Enfim, era uma expectativa que existia a respeito dele e que lentamente vai se confirmando. Eu não estou colocando nenhuma suspeita, porque ele sempre consegue embasar as decisões dele com um quadro jurídico que a gente sabe muitas vezes como é cavocado na legislação. O que eu lamento é que a CPI trabalhou e trabalhou muito, teve alguns momentos de teatro, teve alguns momentos furados com personagens de opereta, como aquele militar da Polícia Militar, o outro que era corrupto, mas o instrumento da corrupção não existia, quem ia levar não levou. Quer dizer, é tudo muito confuso, mas há algumas coisas até que o Mulica citou, que são coisas muito graves que aconteceram. Eu imaginei que isso iria florescer. Agora, vai florescer, mas o tempo ajuda as coisas a se esmaecerem, E isso tem muita implicação com o clima eleitoral. O clima eleitoral, nós já estamos plenamente nesse clima, abafa um pouco a repercussão da CPI. A CPI está virando coisa do passado e quanto mais tempo passa, ela vai desaparecendo da memória popular. Faltam notícias, eu não sei se é um problema da imprensa, me parece que não, sobre o que aconteceu com os governadores e seus secretários. Muitos se locupletaram, era visível esse ganho com a desgraça alheia na CPI. Então, eu imagino
que os senhores senadores, os senhores deputados e todos nós devemos exercer essa pressão que nós estamos exercendo agora para que as coisas caminhem e uma vigilância. Não podemos nos deixar afundar exclusivamente no noticiário eleitoral, que é importante, mas que não pode encobrir acontecimentos que nós verificamos imperdoáveis contra a população brasileira. Muita gente morreu, muita gente ainda traz vestígios deixados pela Covid. Existem pessoas que se locupletaram da desgraça alheia e isso não pode ser apagado da nossa memória e não podem ser evitadas a custo nenhum providências que podem custar a algumas pessoas o que precisam custar e levar essas pessoas à barra dos tribunais e, se possível e se necessário, puni-las da forma da lei gravemente, o que não costuma acontecer no Brasil. É isso, Elisa. Obrigada, Boris Casoy. 4 grandes assuntos, hoje no Liberdade de Opinião, além de tudo que nós estamos acompanhando na Rússia, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, um grande dia aqui para o jornalismo na CNN Brasil. E eu lembro a vocês que todas as opiniões que vocês ouviram por meio de Boris Casoy ou Fernando Molica, os nossos comentaristas do quadro, não refletem necessariamente a posição da CNN.